Quantos pontos são necessários para ser campeão? Como alcançar a sua vitória? O esporte pode nos ensinar essa lição. O tênis, por exemplo. Qual é o percentual de pontos que um tenista multicampeão como o Roger Federer acertou na sua carreira? Para pensar. Será que foram necessários 70%, 80% de acertos para ele ganhar os mais de 20 títulos de Grand Slam e ser considerado um dos melhores da história? Não, foram apenas 54% de acertos. Ou seja, basta acertar um pouco mais do que errar para ser um campeão. Nos investimentos, também é assim. Não é necessário ter 100% de acertos nas suas aplicações para ser bem-sucedido, para alcançar a autonomia financeira rápido. Basta encontrar um método que te permita acertar mais do que errar, achar esse diferencial e repetir. Seja muito bem-vindo à Imersão do Lucro. No último vídeo eu te mostrei quanto rende investir naqueles ativos mais queridos pelos brasileiros, como que os investimentos em ações e fundos imobiliários já estão colocando milhares de brasileiros nessa rota da autonomia financeira. Uma verdadeira máquina de gerar mais dinheiro, que mudou a minha vida para muito melhor e que também vai mudar a sua. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, assiste, dá uma olhada, clica nesse link que está aparecendo na tela também. Agora, nesse segundo vídeo, a gente precisa dar um passo além. Eu vou te mostrar como você também pode fazer isso. Vou te mostrar os meus melhores fundos imobiliários e também uma lição bem importante sobre uma montagem de uma carteira de investimentos vencedora. Fique comigo aqui até o final desse episódio, para você aproveitar as verdadeiras oportunidades de multiplicação que os investimentos proporcionam. E como vimos na história inicial, na introdução desse vídeo, precisamos ter mais acertos do que erros para sermos campeões. E a consistência e a disciplina vão permitir isso e eu vou te mostrar. Eu criei uma regra para esse segundo episódio da nossa série, que você saia desse vídeo aqui muito mais preparado para iniciar isso de uma forma prática, seja na sua vida ou seja nos seus investimentos. Os fundos imobiliários, por exemplo, são uma máquina de gerar dinheiro todo mês, né? Ele tem essa característica de renda passiva. Veja, por exemplo, o caso do KNCR11, que é o meu melhor fundo imobiliário hoje. Ele rende muito mais do que o CDI, né, a taxa Selic. Veja esse desempenho histórico aqui. Ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Faz parte de uma gestora muito renomada, que é a Kinea, e é um dos fundos imobiliários mais seguros que a gente tem aqui no Brasil. Os fundos imobiliários certos, eles são uma máquina de lucro. Por quê? Porque tem a parte da renda, né, que é esse dividendo mensal, mais a valorização dessa cota desse ativo. Por exemplo, o KNCR11, que eu estou trazendo para vocês, entregou um retorno total nos últimos 36 meses de mais de 40%, já contando os dividendos e a valorização da cota. Sendo que esse é só um exemplo de fundo imobiliário que eu estou trazendo para vocês. Tem muitas outras opções que a gente pode comentar. Por exemplo, um outro fundo imobiliário da minha carteira, que também está com um resultado assim, tão grande, é o HGRU11, que é um fundo de tijolo, ou seja, ele tem imóveis físicos espalhados em grandes centros. São supermercados, lojas de ruas, escolas. Também rendeu mais de 40% nesse período e superou todas as médias de mercado, como o IFIX e o CDI. E são diversos fundos imobiliários interessantes e oportunidades extremamente baratas no Brasil hoje. Inclusive, eu vou colocar aqui uma lista com 20 fundos imobiliários seguros que eu consegui de presente para você. É uma amostra grátis que faz parte do meu curso, o Lucro Máximo. E tem esse relatório aqui assinado pelo Diego Hernandes, que é o nosso analista, que você vai conhecer melhor no próximo vídeo. Perceba, esses fundos imobiliários, eles não são recomendações, ok? Eles são fundos imobiliários seguros, baseados em 3 principais critérios que a gente colocou. Primeiro, a volatilidade em comparação com o índice principal. Segundo, a variação média de toda a classe de fundos imobiliários mesmo. E também, em terceiro ponto, a liquidez e o histórico desse fundo, tá bom? Mas olha só, eu preciso te falar uma informação muito importante. Não são só os fundos imobiliários que me garantem bons rendimentos. Não são só os fundos imobiliários
boas opções de investimento para você também. Temos outras alternativas bastante interessantes. E eu tenho uma lição fundamental para te passar agora. Presta bastante atenção nisso, tá bom? Eu quero te mostrar aqui o meu investimento que mais rendeu percentualmente. Eu não apliquei muito dinheiro nele, mas a rentabilidade percentual foi explosiva e vai nos trazer uma lição importante. Estou falando aqui do SPG. O que é isso? Ele é um fundo imobiliário, só que é listado lá nos Estados Unidos. E a boa notícia é que a gente consegue investir também nos Estados Unidos de uma maneira muito fácil, rápida e tranquila, diretamente aqui do Brasil mesmo. É um leque de oportunidades muito grande. E é bastante fácil de entender também. Por exemplo, o SPG é um fundo imobiliário, né? Lá eles chamam de REITs, tá? Mas é um conjunto de shoppings espalhados pelos Estados Unidos e o mundo. Então é muito parecido com os fundos de shopping no Brasil, só que é listado lá e tem várias marcas globais. E quando a gente coloca o efeito do dólar, do câmbio, nos nossos investimentos, a rentabilidade fica muito explosiva. Por isso me rendeu tanto. Entenda de uma vez por todas, você não precisa investir apenas em uma classe de ativos, tá? A oportunidade está caindo aqui no nosso colo. Os fundos imobiliários, eles são sim, historicamente, bem rentáveis, principalmente se a gente contar o dividendo e também a valorização, que é o gráfico que a gente coloca aí na tela. Mas dá para potencializar muito mais esse retorno. Como? Com a diversificação dos investimentos, colocando outras classes de ativos nessa carteira. Veja só nesse exemplo anterior, quando eu acrescento o CDI, que é a renda fixa no Brasil, o dólar e também as ações. O rendimento fica explosivo. E olha essa outra lição importantíssima aqui. Todos os cálculos que eu fiz até agora são uma média de mercado. Por quê? Porque é um jeito fácil e poderoso de investir. Que eu aprendi quando eu estive lá em Chicago, inclusive eu tive uma conversa com o ganhador do Prêmio Nobel, o Eugene Fama. Ele tem uma tese que é muito interessante. É baseada no mercado eficiente e isso funciona muito bem. Basicamente, o que ele diz é: o mercado ele reflete todas as informações disponíveis. Então, o mercado, nesse estudo, é uma grande média, tá? Ele é representado pelo índice S&P 500, que são as 500 maiores ações da Bolsa Americana. Então, olha só esse histórico, principalmente se a gente colocar o efeito do câmbio, do dólar e do real aqui. Essa conta, uma rentabilidade para nós, ela fica muito alta, é assustador. E olha só, é totalmente possível conseguir essa rentabilidade, mas também é possível conseguir rentabilidades acima da média. Mas a grande lição aqui é que a média ela já é vitoriosa. Por isso que, comprovadamente, a diversificação dos investimentos é o grande segredo do sucesso. E eu realmente acredito que, a partir de agora, você tem plenas condições de produzir resultados muito melhores do que a média. A começar a construir sua máquina de renda passiva, autossustentável, que trabalha para você, enquanto você faz o que você quiser da vida. E eu espero, de verdade, que você faça isso. Eu tenho certeza que você consegue. Até porque você vai ter tudo o que você precisa para conseguir na prática. Eu vou te ajudar. Tem uma coisa que eu aprendi esse tempo todo à frente do Lucro FC. Você tem que sair daqui melhor do que você entrou, independentemente se você vai continuar comigo nessa jornada ou não. Ok, mas como fazer isso na prática? Qual o melhor investimento hoje? O que está tão barato assim? Para onde que eu posso balancear essa minha carteira para viver de renda? Olha, a gente está passando por uma janela de oportunidades muito grande. Eu estou vendo vários investimentos bons para fazer agora mesmo, seja na renda fixa, seja na Bolsa de Valores, que está bem barata, no Brasil e nos Estados Unidos também. A gente vai junto, eu vou te ajudar. Meu objetivo aqui é te mostrar esse caminho. E a gente já está estruturando aqui do nosso lado um formato para você ter resultados muito relevantes no menor tempo possível. E mais do que isso, a gente está criando um modelo único, então se prepare. A gente tem um compromisso amanhã. Se você quiser embarcar nessa e ter resultados fora da média, eu conto com o seu compromisso. Um abraço e até lá!